A euforia do torcedor não para, todo mundo esperando o brasileiro, muita expectativa aí pro Cruzeiro ter o acesso à Série A. E por falar em acesso, tivemos acesso a imagens exclusivas aí no CT de treinamento do Cruzeiro. A produção vai colocar aí enquanto a gente vai falando. Olha, é muito legal o treinamento do Cruzeiro, Aline, para você ver o trabalho que eles estão fazendo, um trabalho intensivo, detalhado para a estreia do brasileiro. É uma longa corrida que vem pela frente aí no Cruzeiro, né? Um campeonato atípico que vai ultrapassar as temporadas aí, de repente seria até uma sugestão, né? Para CBF, quem sabe, mudar esse calendário, fazer uma cópia aí das competições europeias, né? Eu particularmente gosto muito desse modelo e eu acho que divide melhor as datas das competições para não sobrecarregar. E aí a gente vendo o Cruzeiro fechando a preparação para o jogo contra o Botafogo de São Paulo. O Botafogo, que foi um dos times que sofreu muito com essa pandemia, porque perdeu 4 dos seus principais jogadores, teve dificuldade também para voltar a treinar. A Prefeitura de São Paulo só autorizou o time a retomar as atividades 11 dias antes da volta do Campeonato Paulista, essa né? situação do coronavírus atrapalha muita gente, né, Aline? Muito. Mudou os planos de todas as equipes, né? Principalmente os times do interior, os times que têm mais dificuldades aí em sua estrutura para se manterem. E aí a gente vê o Moreno ali já treinando, o Moreno que sentiu uma torção na coluna aí nas rodadas anteriores. É o principal reforço do Cruzeiro. Vai ser opção, já deve ser opção para o técnico Anderson Moreira nessa estreia. É muito importante, não só tecnicamente, não só em campo, como artilheiro, matador ali, mas também na questão psicológica, né, na questão motivacional dos jogadores. É um dos nomes experientes ali ao lado do Fábio, do Léo, que também já deve ser opção para jogar como titular nessa partida aí, né? O Léo que ficou fora de um jogo por estar com suspeita de Covid, e aí no outro acabou não entrando porque o Anderson poupou mesmo os principais jogadores, e agora sendo opção. O Anderson tem, dentro do que há no elenco ali, ele tem praticamente todos os jogadores à sua disposição. A análise que é feita é que o Cruzeiro ainda precisa de alguns reforços. O campeonato é muito longo, muito extenso. Tem um time, tem uma base, mas precisa de alguns reforços pontuais ali, tanto para o time principal quanto para compor o elenco. Lateral esquerda, por exemplo, ainda é um problema. O Patrick Bray não se firmou, o João Lucas também não conseguiu. Tem esse imbróglio aí com o Dodô que a gente não sabe, né, qual vai ser o desenrolar. Mas fato é que o Cruzeiro precisa de um jogador para essa posição. Uma grata surpresa nesse elenco aí foi a contratação do Regis, né? Um jogador que foi importante aí em alguns momentos do Cruzeiro e pode ser um dos nomes, com certeza, para o time, para a Raposa conseguir equilibrar aí, fazer um time consistente e confirmar esse favoritismo, né? Esse apontamento de ser um dos favoritos ao acesso. E por falar em acesso, o nosso preparador físico, Ed Carlos, vai falar para você aí as dicas, como está sendo o trabalho feito lá na Toca, o trabalho para desenvolver aí um acesso bom aí na Série B, né? Vamos acompanhar a entrevista e já a gente volta com o nosso convidado aí dando seus palpites aí em cima do trabalho do Cruzeiro. Nós havíamos nos programado para a partida e para o treino de hoje. Alguns atletas iriam para o jogo e outros fariam treinamento. Com o cancelamento, a gente simplesmente inseriu os atletas do jogo no treino, fazendo com que a gente pudesse ter um treino de qualidade pensando no jogo de sábado já contra o Botafogo. E realmente foi um treino muito positivo, muito produtivo, e a questão do jogo não vai nos fazer falta, porque a gente fez um treino com muita qualidade. Foram um período de treinamento muito produtivo. Nós conseguimos evoluindo gradativamente, como eu já tive a oportunidade de citar em outros momentos, né? Evoluímos gradativamente com todos os atletas, com muita tranquilidade, e depois a gente teve a oportunidade de fazer os jogos que nós tivemos também no Campeonato Mineiro, que também nos ajudou muito. Infelizmente a gente não conseguiu classificar para as finais, mas foi muito produtivo para nós, para que a gente possa estar chegando no jogo de sábado numa situação ideal para o jogo, né? É óbvio que a temporada ainda é longa, a nossa preparação ela não foi feita para os jogos do Campeonato Mineiro ou para esse primeiro jogo da Série B, mas sim para a temporada toda, Copa do Brasil inclusive que nós temos. Mas eu acredito que a gente chega numa situação de muito bem preparado para o jogo. E a situação é essa, o Cruzeiro tem que chegar
tem um elenco bem reforçado, né? Eu acredito que com o time bem cadenciado, bem treinado, claro que o treinador físico fica atento nas contusões, tem jogador que está voltando de lesão igual o Marcelo Moreno, tem contusões que é complicado, é a estrela do time, mas o Cruzeiro também tem que ir com os pés no chão nessa Série B. Com certeza, Edmar. Eu acredito que apesar dos pesares que o Cruzeiro está passando, né, atrás dos bastidores, eu acredito sim que o Cruzeiro vai conseguir acessar a Série A pelo trabalho até da diretoria, da comissão técnica. O reforço, por exemplo, do Marcelo Moreno é muito importante. Eu acho que o Léo são os líderes da equipe para conseguir o acesso. Conheço o Sérgio Santos Rodrigues, ele é um estudioso, é um cara que está preparado para reformular o Cruzeiro. A gente espera que ele consiga, né, dependendo da política lá que a gente vê que no conselho está muito acirrado, mas eu acredito que ele vai conseguir acalmar os ânimos e fazer o Cruzeiro voltar para a Série A. É isso aí, bacana. E essa semana nós conversamos aqui no programa Palco dos Esportes o seguinte, que hoje a maior dificuldade hoje é a parte psicológica do jogador. Porque é o extra-campo, é dentro de campo, é as contusões, problema na família, é o jogador que está lá fora, entra dentro do carro, a pressão da torcida é muito grande, porque a torcida do Cruzeiro é fantástica, é uma torcida que vai para cima, quer que o time joga para cima. Claro, ninguém quer ver seu time perdendo. E o entendimento nisso tudo vai refletir no jogador. Então, a parte do intelecto do jogador tem que estar fria. Eu falei aqui no programa que se não tiver um cara lá na frente com a cabeça fria para fazer gol, vai ser difícil. Por isso que o Marcelo Moreno ali, ele sabe onde guarda a bola. Falei até do gol dele, é um voleio, um meio voleio, que foi muito bonito, que o goleiro nem pulou na bola. Campeonato Brasileiro, né? Que foi um golaço, fora de sério, para você ver a qualidade que o jogador é. Mas por falar em polêmica, e aí, Aline, é difícil, né? Polêmica tem todo dia, a semana toda. No Cruzeiro, infelizmente, depois dos últimos acontecimentos, né, dos últimos escândalos aí, que vem de muitos anos, não sei se o Lucas vai concordar comigo, ele que entende muito bem dessa parte, mas a questão do Cruzeiro é muito além desse último mandato, vem de um tempo de más gestões que estavam todas por baixo dos panos aí. Agora, o Sérgio tem essa árdua missão de tentar recolocar o Cruzeiro nas condições em que são merecidas para um time da grandeza, né? Tanto da história, quanto do tempo aí, da expressão no cenário do futebol brasileiro, sul-americano. E ele está tentando de tudo para conseguir pelo menos banir os 3 últimos responsáveis pelos problemas do conselho. Você já viu aquele ditado que roupa suja lava em casa? E tá lavando. Qual é a roupa suja que o Cruzeiro tá lavando aí, Aline? Pois é, ontem o Sérgio protocolou um pedido de exclusão dos 3, do Sérgio Nonato, do Wagner Pires e do Itair Machado, que tá até internado, né, com Covid. Ele tá para ser liberado já. Tá melhorando. Deus abençoe que saia rápido. Deseja melhoras para ele, porque independente de qualquer coisa, né, um ser humano. E acho que essa parte aí vem em primeiro lugar. Agora, é o trabalho, é o início de trabalho, né, do Sérgio. Ele tem um perfil muito interessante, ele é um presidente muito moderno, ele quebrou um pouquinho daquela coisa do cartola, cara fechada, que vai na imprensa dar porrada e que jogador não pode entrar diretamente na sala para conversar. Ele quebrou isso. O Sérgio é moderno, ele é marqueteiro, ele é inteligente, ele é comercial e isso faz diferença no momento do Cruzeiro. Com certeza. A gente vê todo mundo zoando aí as campanhas de arrecadação, né, do centavo, enfim, várias medidas que o marketing tomou aí, mas é o que ele diz, né? A gente quer resolver o problema aqui dentro e está surtindo efeito. O Cruzeiro arrecadou muito dinheiro aí já com essas campanhas. Então, acho que o desafio maior do Anderson é conseguir separar o joio do trigo nessa hora, né? É conseguir colocar na cabeça do jogador que, por mais que extracampo as coisas ainda sejam difíceis, ele anunciou também o pagamento da dívida do Pedro Rocha, coisa poderia boa, também render punição aí, né, impedindo o Cruzeiro de fazer novas contratações. Eu acho que o desafio do Anderson no momento é esse mesmo, é mostrar para os jogadores que, olha, a gente sabe que lá fora tá difícil, mas vamos dar uma segurada porque a gente tem que resolver aqui dentro, das 4 linhas. E por falar em 4 linhas, ontem foi sensacional, foi de arrepiar. Gostei, parabéns, Anderson, parabéns. Momento motivacional no Cruzeiro foi muito importante, porque sábado o Cruzeiro tem que estar desse jeito, com sangue azul travado na veia. Vai lá, Anderson.
Começa aí o campeonato, agora hoje e amanhã são os últimos detalhes. Acho muito bacana a gente, né, acreditar, confiar. Vai ser difícil pra caramba, cara. Eu tenho certeza disso. A única certeza que eu tenho é que vai ser difícil demais, em qualquer jogo. Então, assim, é muita concentração, tá ligado, né, é personalidade para colocar em prática aquilo que vocês estão preparados para fazer. Acima de tudo, vocês estão bem preparados. Isso para mim é o mais importante. Então, assim, quem estiver ali, ó, representando a nossa equipe, que se doem o máximo, cara. Porque vocês, na verdade, que vão representar todos aqueles que estão ali por trás, que não conseguiram ainda ter a oportunidade de jogar. Toda vez que vocês entrarem em campo aqui, vocês estão representando os 30, 35, 37 jogadores que estão ali. Então, assim, representem bem, cara. Representem com disposição, com personalidade, fazendo o melhor que vocês possam fazer, porque vocês têm, além dos familiares de vocês, eles representam todos nós. E sem contar o torcedor, né? Que é a razão maior da nossa existência jogando futebol, é a nossa torcida. Não tem nada maior. Aline, e a maior razão agora é colocar o coração na ponta da chuteira, porque o torcedor tá aflito. Meu coração tá aqui, ó, porque dá um medo quando eu vejo o Cruzeiro aí para enfrentar o América na Série B, porque o América é um time muito difícil, é um time que o Lisca não vai olhar para trás, o Lisca não quer nem saber. Apesar que eu vou repetir as palavras do Lisca, temos que lamber as feridas. Tá doendo até hoje, mas daqui a pouco vamos falar do América, mas o Cruzeiro em si hoje tem que ter um time forte, aguerrido, não é? O Cruzeiro tem que ter um time forte e aguerrido, porque a Série B não é fácil. É um jogo de muito contato e a gente sabe que é um jogo... A Série B em si é muito complicada. Exatamente. E o provável time de hoje, Aline, do Cruzeiro, para hoje não, né? Para amanhã. Para amanhã. Amanhã, já tô querendo que chega logo. Pois é, Edmar, a gente tá vendo o Cruzeiro jogando aí, me parece que há 3 rodadas, né? Com time misto ou totalmente reserva. E para estreia, exatamente porque o Anderson tá poupando esses jogadores para estreia. Então, se for com a mesma formação, a mesma estrutura que o Cruzeiro atuou na última partida em que entrou com seus titulares, foi contra a Caldense, o jogo em que o Cruzeiro venceu de 1-0, mas não conseguiu se classificar para a semifinal, o time será Fábio, Raul Cáceres, Kaká e Marlon, Patrick Bray. Aí a dúvida, né? Patrick Bray ou João Lucas. Peraí. Você escolheria quem? Nossa! Briga de foice no escuro, você quer dizer, né? Mas pelos 2 últimos jogos que fez o Patrick Bray, ainda não conseguiu se firmar. Eu colocaria o João Lucas, que assim, por mais que também não esteja tendo não teve uma sequência de boas atuações, é menos pior que o Patrick Bray. O Patrick Bray tem muita dificuldade nos 2 aspectos, tanto defensivo quanto ofensivamente. O João Lucas já tem mais dificuldade na parte defensiva, mas ofensivamente ele quebra o galho. Então, até que o Cruzeiro consiga resolver essa situação na esquerda, acho que ele deve apostar aí no João Lucas, até mesmo pela experiência também, né? Mais um jogador experiente em campo. E aí o meio de campo, a dúvida também, porque o Anderson testou várias formações de meio de campo, né? Jadson e Jean, Ariel Cabral e Jadson. Acho que titulares aí para esse primeiro jogo devem ser Ariel Cabral e Jadson. E aí o Regis, pode ser a referência do Cruzeiro nesse meio de campo aí. O Regis chegou, foi um pedido do Anderson Moreira também aí na pandemia, durante a parada, né, da pandemia. O Cruzeiro fazendo essa aquisição e dando certo até o momento. Pode aí evoluir junto com a equipe. O Regis, aí lá na frente o Stênio, Marcelo Moreno e o Maurício. Maurício voltando a recuperar o seu bom futebol, estava meio apagadinho. Na última partida em que entrou, conseguiu marcar gol. Vamos ver se firma aí também essa linha de ataque celeste. Falar em firmar, eu dou todo o apoio ao Fábio no gol, porque ele vai ter que fechar muito. É um excelente goleiro. O Fábio é um ídolo do que Cruzeiro. merecia ir para a seleção brasileira, mas é águas passadas, temos que ir bola para frente. Mas falando em bola para frente, nós vamos a um intervalo e já a gente volta com muitas novidades. Daqui a pouco, uma entrevista exclusiva direto da Arena. Fomos lá, chegamos lá, com toda a luta e dificuldade, fizemos uma matéria muito boa. Daqui a pouco você vai acompanhar, daqui 1, 2, no próximo intervalo.